Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos para o nosso terceiro encontro da nossa série Reconectar. Lembram? Falei que a nossa série não era 3 aulas, era uma aula dividida em 3 partes. Estamos aqui então ao vivo. Muito bem, sejam todos bem-vindos. O que vamos trabalhar hoje? O que nós vamos ver hoje? Antes disso, até fiz um investimento, comprei pincéisinhos novos, comprei meu bloquinho que estava cheio de rabiscos já, só para essa nossa aula. E hoje nós vamos ver aqui, de uma maneira bem direta, bem clara, bem simples, os passos da riqueza consciente baseada na real compreensão do universo. A gente vai traçar um alinhamento, vai ser uma aula um pouco diferente, porque na primeira aula, como eu falei, nós trabalhamos o quê? Na primeira aula, olha meu bloquinho aqui, na primeira aula nós trabalhamos o falso eu, certo? Pronto. Nós filosofamos, trabalhamos sobre o falso eu. Ontem nós trabalhamos sobre a essência. O que é a essência? Por que ela é importante? Qual o impacto de vivermos do falso eu tem na nossa vida? E hoje nós vamos trabalhar essa transição, como você sai do falso eu e como você passa a viver da essência, tá bom? Então, a essência é o nosso eu verdadeiro. É aquilo que nós somos na nossa dimensão mais profunda. Vamos lá então, vamos chamar a galera, vamos chamar o pessoal, vamos fazer aquele exercício, aquela atividade de clicar no aviãozinho, ó. Já tô chamando aqui 1, 2, 3, 4... Fran Lopes, a Daviane Silva, as pessoas que aparecem aqui, eu vou clicando em cima, Carla, Bruno Vieira Souza, Gabriel Ricardo, alguns talvez até já estejam na live. Pronto, enviei meus 20 convites, tá bom? Vamos lá então? Antes de começar, enquanto o pessoal vai chegando e enquanto você vai enviando os convites, uma das perguntas que as pessoas mais me fazem é o seguinte: quais livros eu posso ler para aprofundar esse conteúdo, para aprofundar o tema? Bom, eu vou explicar para vocês o que eu fiz, tá bom? Não é um livro, tá? Não são 2 livros, são pessoas. Eu estudo pessoas. Então tem esse monge muito conhecido chamado Meister Eckhart. Não sei se vocês já viram falar. Então eu estudo os sermões dele, tá? Todos são em inglês, tá? Mas esses são livros que dão muito essa noção sobre o Deus interno, o Deus interior. Aí, obviamente, tem o de Bhagavad Gita, muitos de vocês devem conhecer. Tem um autor de ficção muito conhecido, Aldous Huxley. Ele escreveu esse livro também em inglês, The Divine Within, que significa o divino em nós, o divino em nós. Muito bom esse livro. Tá bom? Esse é um livro mais antigo que eu já estudei na faculdade de filosofia, é do Fritjof Capra, A Teia da Vida. Ele faz um mix disso que nós estamos vendo com a ciência. Muito interessante. Aí tem alguns livros que são filosofia pura, tá? A Consciência Explicada, do Daniel Dennett.
Aí tem uma pessoa que eu estudo muito também, desde o tempo da filosofia, é Tomás de Aquino. Esse livro é sobre ser e essência, é o título. Aí tem esse australiano David Chalmers, A Mente Consciente. Aí eu vou para a filosofia mesmo, que é uma discussão mais profunda. Martin Heidegger, Ser e Tempo. Ser e Tempo, lembra? A gente fala muito sobre ser e tempo. E aí depois, Jean Paul Sartre, O Ser e o Nada. Aí nós temos Steve Pinker, que é um professor de Harvard, Como a Mente Funciona. Deixa eu colocar esses de lado. Aí tem um livro muito bom, que é esse aqui, que é de um cientista, Racionalidade e a Mente Reflexiva. Eles basicamente são em inglês, tá bom? Então, aqui tem um outro livro do Ernest Holmes, A Ciência da Mente. As pessoas perguntam muito sobre Joel Goldschmidt. Eu não sei quem é, nunca li nada dele, tá bom? Eu vi alguém perguntando aqui. Esse aqui é um monge americano chamado Thomas Merton. Muito bom também, tem esses dois livros que me ajudaram muito. Aí tem esse aqui que é um monge Zen, tá? Eu não sei pronunciar o nome dele, Thich Nhat Hanh. Então ele tem 3 livros também, esse aqui se chama Você Está Aqui, que é uma versão de você viver dentro do tempo. Esse aqui talvez seja o cara que eu mais tenha estudado, tá? São todos esses livros aqui, que é o Jude Krishnamurti. Então ele tem esse livro Pense Nisso, esse aqui também. Como Libertar a Mente de Todo Condicionamento, Krishnamurti sobre Medo, Universo Interior, O Livro da Vida, A Mente Imensurável, Liberte-se do Conhecimento, A Primeira e a Última Liberdade, Reflexões sobre o Eu e mais esse. Então, basicamente, esse também foi um dos que mais inspiraram Eckhart Tolle, e esse aqui é o livro que eu falei ontem à noite, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que é um livro bacana, mas se ele é estudado separadamente, é um pouco difícil, um pouco complexo de entender, mas é um livro muito bom. Vamos lá então, pessoal. E da Bíblia, quais livros? Da Bíblia, como eu fui seminarista, estudei anos para padre, então eu tive muitos estudos bíblicos. Hoje, basicamente, eu me atenho aos evangelhos, tá? Isso não significa que eu não estudei o Antigo Testamento, as cartas do apóstolo Paulo e tudo mais. Eu estudei isso muito, mas hoje eu basicamente me atenho, então, a quê? Eu me atenho mais ao evangelho, ao ensinamento de Jesus, né? Que foi um grande mestre. Muito bem, pessoal, estamos juntos. Tá bom? Então, esses são alguns livros. Eu leio Joseph Murphy? Não leio Joseph Murphy, não. A minha escola é mais a filosofia, então eu vou mais em coisas mais profundas, tá? O Sermão da Montanha é muito bom. Danilo Castro está dizendo que chegou tarde. Não, você chegou agora. Não tarde nem cedo, chegou agora. Tá bom? Então, pessoal, vamos lá, então, fazer a nossa atividade. Vamos nos focar. Joseph Campbell, eu estudei também, mas não tem tanto a ver com essa questão que nós estamos trabalhando aqui, tá bom? Pessoal, o que nós vamos trabalhar hoje, então? Qual que é o grande objetivo de nós estarmos aqui? Ali o Túlio está falando sobre pense e enriqueça. Pense e Enriqueça é um dos livros menos compreendidos. Ele fala muito sobre inteligência infinita. Toda a base do livro, aliás, no Clube dos 5%, a gente fez um estudo sobre
estudo sobre Quem Pensa Enriquece, Quem Pensa Enriquece, estudamos ele durante 10 semanas, e lá nós trabalhamos muito sobre a questão da inteligência infinita, tá bom? O pessoal tá falando milhares de nomes de outros autores, mas basicamente são esses que eu estudo, tá bom? Basicamente são esses que eu trabalho, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Vamos nos focar aqui no nosso conteúdo. Existe, na verdade, vou explicar uma coisa para vocês, tá? Vou explicar uma coisa para vocês. Na vida, deixa eu pegar o meu outro bloquinho, achei esse um pouco pequeno. Existe na vida, tá? Preste atenção aqui, já vamos nos focando aqui. Já eu tiro os comentários, um minuto. Vamos nos focar aqui, tá? Sobre 2 pontos, tá? Pode ir conversando aí. Vamos lá? Qual é o propósito da nossa vida? Qual é o propósito? Qual é o seu propósito? Você já parou para perguntar sobre qual é o seu propósito? Isso é extremamente importante, por quê? Eu vou colocar aqui, tá bom? Por quê? Porque a maioria de nós, quando fala de propósito, nós basicamente falamos do propósito exterior, do que fazer, de como alcançar coisas, de como criar aquilo que nós falamos ontem de noite, de como criar riqueza. Isso tudo é importante. Só que tem um detalhe, isso não funciona. Por que isso não funciona? Porque se você fazer um gráfico, da renda do brasileiro, e ela não é diferente no mundo inteiro, se você fizer um gráfico da renda do brasileiro, você vai ver que 1% das pessoas ganha mais do que 30 mil reais. O que é 1%? Isso significa de cada 100 pessoas, uma delas ganha mais do que 30 mil reais. Com 30 mil reais, para quem ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, deve achar, não, se eu ganhasse 30 mil reais, eu seria o cara mais feliz da Terra. Mas com 30 mil reais, você não vive muito de uma maneira abastada. Você vive bem, se você tiver controle. Mas eu conheço muita gente que ganha 30 mil reais por mês e está endividada. Está que nem quem ganha 2, 3 salários mínimos. E se você olhar, apenas 5% dos brasileiros ganham mais do que 10 mil reais. 5%. E se você olhar, são apenas 10% dos brasileiros, de cada 110, que ganham mais do que 5 mil reais. E 5 mil reais não é muita coisa. E aí vem essa questão dos ganhos financeiros. Se eu ganhasse 5 mil... Não, se você ganhasse 5 mil, você não ia mudar muito a sua vida. Ia melhorar um pouco a sua condição de vida. Mas o molde mental, o padrão mental que você tem, ele ia continuar o mesmo. O sofrimento mesmo, a busca a mesma coisa. Então, o que nós não entendemos? Existe algo errado, existe algo que nós não estamos entendendo sobre como viver a nossa vida? Essa era a minha pergunta. A minha pergunta sempre foi, aliás, o meu sonho maior sempre foi ser escritor. Eu nem queria muito dinheiro. Eu achava que se eu tivesse o reconhecimento, eu achava que se eu tivesse, se as pessoas olhassem para mim com um olhar de reconhecimento, pô, o cara é um escritor, o cara conseguiu. E para mim ser um escritor também não era nem vender livros.
Para mim, na época, lá atrás, ser um escritor era ter um livro publicado numa editora do eixo Rio-São Paulo. Isso, para mim, já seria o suficiente. Por quê? Porque com isso eu poderia mostrar para as pessoas que eu não era qualquer bocó, que eu era diferente, que eu era especial, que eu era isso, que eu era aquilo. E o mais interessante foi que eu penei, mas eu penei muito. Eu me sacrifiquei muito, sacrifiquei muitas coisas na minha vida para conseguir me tornar um escritor. Só que qual foi o problema? Isso foi em 2010, são 12 anos atrás, foi em julho de 2010. Quando eu consegui publicar um livro, O Óbvio que Ignoramos, e esse livro explodiu no Brasil, depois em Portugal, matéria na revista Veja, isso foi em 2010. Revista de 3 páginas, matéria de 3 páginas na revista Veja, matéria na Folha de São Paulo com ilustração, e todo mundo falando de mim. Bateu um desespero. Quando era para celebrar, quando era para ser, bateu desespero. Por quê? Porque eu tinha a sensação de que se alguém descobrisse que o autor daquele livro fosse eu estaria ferrado. Por quê? Porque enquanto eu escrevia o livro, eu entregava pizza. Eu tinha uma reserva e eu vim para os Estados Unidos. E eu fui estudando e pesquisando e gastando dinheiro, e quando chegou na reta final do livro, na reta final de concluir, de completar o livro, eu não tinha mais dinheiro. E aí eu tive que arrumar um emprego. Só que eu não queria arrumar um emprego que ocupasse a minha mente, ou onde que eu teria que bater ponto. E aí eu fui arrumar um emprego de entregador de pizza. Eu tinha um autinho velho, um carrinho velho, e aí eu fui e entregava pizza sexta, sábado e domingo. E aí eu pensei, se as pessoas descobrirem isso, eu tô ferrado. Imagina eles fazerem uma reportagem dizendo que quem escreveu o Óbvio... Quer dizer, aquilo que era para ser uma celebração, uma comemoração, na verdade, se tornou um pesadelo para mim, porque eu fiquei com medo, não dormia à noite. E aí veio a questão do reconhecimento. Eu já tinha e ele não me trazia. Aí veio a questão do dinheiro. Comecei a ganhar dinheiro, os royalties começavam a cair na conta, só que minha vida não mudou. O sofrimento, a angústia, tudo isso continuava a mesma coisa. E aí eu escrevi outro livro, e eu comecei a ficar conhecido, comecei a dar palestra, viajei o Brasil inteiro dando palestra, mas eu não me sentia pleno, eu não me sentia completo. E isso tudo me incomodava. Eu sempre fui muito questionador. Eu sempre questionava muito as coisas. E eu me questionava, cara, se o dinheiro, se o reconhecimento, se tudo isso não me faz feliz, o que está errado? O que falta? O que falta? Não era esse o meu objetivo? Não era esse o meu propósito? Por isso, hoje eu sempre digo, aquilo que você procura não está onde você procura. Aquilo que você procura não está onde você procura. Então a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, quando se trata de propósito, um propósito já é complicado, né? Quando você fala, qual é o teu propósito? E isso é uma coisa que me incomodava muito lá atrás, porque quando as pessoas diziam assim, ó, você precisa ter um propósito. Eu estudava muito Napoleon Hill. E a segunda lei das 16 leis do sucesso, que eu transformei ela em primeira, mas no livro original, The Law of Success, a segunda lei é tenha um propósito. Tenha um propósito. E eu fiquei matutando, digo, mas qual é meu propósito? Qual é meu propósito? Qual é meu propósito? E isso começou a me angustiar. Eu comecei a pensar, porra, eu sou tão inútil. Essa era a palavra que eu sou tão inútil que eu nem sei qual é o meu propósito. E a idade foi batendo.
A idade foi batendo, já estava um adulto, maduro, eu não sabia qual era o meu propósito. Então, aquilo que era para resolver o meu problema, intensificou o meu problema. Eu comecei a me sentir mais angustiado, mais para baixo. Então, o que acontece? O que eu quero que você entenda? Tá? O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda o seguinte, na vida, você não tem um propósito. Todos nós temos 3 propósitos. Uau, agora complicou mesmo. Não, facilitou. Nós temos 3 propósitos, tá? Nós temos o propósito interior, e nós temos o propósito exterior. Por que nós temos dificuldades com o propósito exterior? Nós temos dificuldade em saber qual é o propósito exterior, porque nós procuramos o nosso propósito na nossa mente limitada, na nossa mente condicionada. Então você cria uma condição mental, você se fecha nessa condição mental e agora você busca o seu propósito dentro dessa condição mental. Aí às vezes você tem 35, você tem 40 anos, você tem 28 anos e você fica olhando e dizendo, qual é meu talento? Como é que eu não sei meu talento? Você não sabe seu talento, por quê? Porque você procura o seu talento dentro da sua mente. Você não pode encontrar o seu talento dentro da sua mente. Então, qual que é o grande problema com o propósito exterior? O grande problema do propósito exterior é que ele é o propósito secundário. O que é secundário? Significa que tem algo que é primário, tem algo que vem antes. E o que vem antes é o propósito interior. O propósito interior, ele é primário. Ele vem primeiro. Então, o que acontece? O propósito interior, ele vai possibilitar que você não descubra, não crie, mas que o propósito interior, o propósito interior, ele vai possibilitar que o propósito exterior se revele. É a revelação. Ele vai se revelar. Tá bom? Aliás, essa que é a coisa fascinante em relação a viver da essência. A coisa fascinante de viver da essência é que quando você vive da essência, as coisas se revelam. É uma palavra que poucas pessoas usam, mas é a revelação. Não é reflexão, é revelação. Você não reflete, julga, analisa. As coisas se revelam para você. Por quê? Porque você está aberto para uma inteligência interior. Então, o propósito interior, ele vem primeiro. Se você encontrar o seu propósito interior, o que seria o propósito interior? O propósito interior é despertar. Despertar do quê? Despertar da inconsciência. A humanidade, ela vive num estado de inconsciência. E a inconsciência, ela é a causa de toda a discórdia, de todo o sofrimento, de toda a violência. Uma pessoa que está em paz consigo mesma, ela não sai por aí agredindo as outras. Você precisa estar machucado para você sair ferindo as outras pessoas. Então, se você é uma pessoa que está em paz, se você é uma pessoa que vive num mundo de tranquilidade, de quietude, você dificilmente vai sair por aí gritando com as outras pessoas. Por quê? Por quê? Você não tem motivo, simplesmente por causa disso.
Você não tem motivo, simplesmente por causa disso. Aí você vai dizer, mas eu vou viver que nem uma ameba, que nem um rabanete. Por quê? Porque eu não vou reagir, não vou nada. Não, presta atenção. Imagine um grande oceano, imagine o oceano. As pessoas às vezes perguntam, e eu vou respondendo que daqui a pouco a gente mergulha no conteúdo. As pessoas perguntam assim, as coisas do mundo vão parar de me afetar? Pense o seguinte, que isso aqui seja o oceano, tá? O oceano, ele tem a superfície e ele tem a profundidade. O oceano é tudo isso. O oceano é tudo isso. Ele tem a quietude da profundidade e ele tem o movimento externo. Só que esse movimento externo não é produzido pelo oceano. Às vezes as ondas do mar não são produzidas pelo mar. As ondas do mar, elas são produzidas pelo vento. O vento é um fator externo. Então, quando você vive da sua essência, você entende que você não é as ondas. Você é o mar inteiro. Você é o mar inteiro. Mas quando você vive da mente, você acha que você é só as ondas. Que você é só esse movimento. Essa é a diferença. Vocês estão me entendendo? É isso que muda o jogo. E aí, quando você não é esse movimento, você é também quietude. Então, você vai ter ainda os efeitos das ondinhas externas. Mas você vai olhar para essas ondas daquilo que é maior do que as ondas. Tá me entendendo? Daquilo que é maior do que as ondas. Que é o oceano inteiro. E a maioria de nós pensa que nós somos as ondinhas. Então, voltando para a questão do propósito, que nós temos 2 propósitos, despertar significa você entender quem você verdadeiramente é. E quem você é verdadeiramente? Você não é, isso aí tem que ficar claro a essa altura do jogo, você não é a sua mente. Por quê? Porque a sua mente é o movimento. Você também é a consciência, que é muito mais amplo, que é muito mais profunda do que a mente. E quando você entende isso, agora você observa esse movimento da paz, da quietude, do silêncio. Vocês estão entendendo a diferença? Vocês estão entendendo a diferença? Então, a superfície aqui é o quê? A superfície aqui é o propósito externo. A profundidade aqui é o propósito interno. O interno produz o externo. O propósito interior, ele produz o exterior. Agora, o que acontece? Quando você esquece da sua profundidade, aí o interior ele se torna muito raso. Ele se torna uma consciência rasa, que é esse movimento da mente. E aí você busca o sentido da vida, você busca todas essas coisas, a abundância, a plenitude, você busca tudo isso lá fora, nas coisas. E aí você quer criar silêncio, quer criar a profundidade, quer criar a quietude com as coisas externas. Então nós temos um propósito interior que vem primeiro, e esse propósito interior é você despertar. O que significa despertar? Despertar, e a gente poderia falar muito tempo sobre isso, mas a gente não tem esse tempo. Despertar é você separar o pensamento da consciência. Por que eu estou explicando isso? Porque as pessoas acham que a essência é muito abstrato.
que a essência é uma coisa muito vaga, que a essência é uma coisa... Por que a essência é uma coisa abstrata? Por que a essência é uma coisa vaga? Porque ela é o não manifesto. Ela é o não manifesto. O pensamento, ele é o manifesto. Então, o que acontece? Aqui você tem um objeto. E esse objeto é finito. Esse objeto é limitado. A consciência é infinita e ilimitada. Então, você não consegue entender o finito, o limitado. Não. Você não consegue entender o infinito, o ilimitado. Você não consegue entender o infinito, o ilimitado com o finito, com o limitado. Por isso, presta atenção. Presta atenção. Nós estamos querendo entender como viver da essência. Viver da essência não é um conceito. Viver da essência não é um passo a passo. Viver da essência é uma experiência prática. Você não consegue chegar a essa experiência prática via a mente. Jesus disse, você não pode servir a dois senhores. Você não pode viver do falso eu ou da essência. Por quê? O falso eu, ele impede a essência. E você não precisa fazer nada, literalmente nada, para viver da essência. O que você precisa fazer para viver da essência? As pessoas perguntam, o que eu preciso fazer para descobrir a minha essência? Eu vou mudar essa pergunta e você responde ela para mim. O que você precisa fazer para ser quem você verdadeiramente é? Reflita sobre isso. O que você precisa fazer para ser quem você verdadeiramente é? Nada. Se você já é isso, o que você precisa fazer? Então, o acesso à essência, você não precisa criar. Você já é a essência. Só que a essência, ela está enterrada embaixo do falso eu. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que eliminar o falso eu para viver da essência. E como você elimina o falso eu? Como você elimina o falso eu? Você elimina o falso eu eliminando o tempo da mente. Por quê? Porque o tempo e a mente andam de mãos dadas. Tempo e mente andam de mãos dadas. Viver da essência significa você estar consciente, você estar presente. A porta de entrada da consciência é o estado de presença. Eu tenho eu fiz uma seleção, de passagens do Evangelho onde Jesus fala da importância de você estar presente. E é difícil explicar isso, porque todos os ensinamentos de Jesus, eles vão nessa linha de você estar presente, você estar vigilante. E estar vigilante, você estar esperando, você estar num estado de espera. Várias parábolas ele fala isso. Quando você espera, não é aquela espera tediosa da fila do banco ou na consulta médica. A espera significa você viver num estado alerta. Você estar num estado de consciência, você estar presente. Estar presente. Então, a porta de entrada é a presença. Você precisa estar presente. E aí você diz, mas eu estou presente. Não. O corpo está presente, mas a mente, ela está ou no passado ou no futuro. Vocês estão entendendo isso? Então isso é extremamente importante para a gente entender o que a gente quer alcançar. A gente precisa entender
que nós temos um propósito interior, que é buscar a nossa verdadeira natureza, a nossa natureza mais profunda, e nós temos o propósito exterior. O que eu falei ontem que é o sucesso? O verdadeiro sucesso. Eu disse que é a divindade se abrindo em nosso interior. A divindade aflorando. A divindade se manifestando através de nós. O propósito exterior é essa manifestação. Mas se você não reconhece o propósito interior, se você não conhece a sua essência mais profunda, como é que você vai querer que ela se manifeste? Você não consegue. Você não consegue fazer com que ela se manifeste. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa descobrir esse propósito interior. E esse propósito, o nosso propósito interior é fazer essa reconexão, é esse despertar. Jesus fala isso na parábola do filho pródigo. Significa voltar para a casa do pai, onde ele tinha em abundância. Lembram? Voltar para a casa do pai. Ou você também pode dizer, você precisa cavar fundo até encontrar a rocha. Ou você pega a porta estreita que te conduz ao reino dos céus. O que é o reino dos céus que está dentro de nós? O céu, nós entendemos, o falso eu transforma o céu num lugar geográfico. Jesus nunca disse isso. Jesus tinha que explicar para aqueles caboclos de 2000 anos atrás, que não sabiam ler nem escrever. Eu falo caboclo de modo que a gente... o pai me condicionou a pensar que caboclo é o homem rude que trabalha com a mão. Então, aqueles caboclos, o homem rude não, o homem que trabalha trabalhos rudes com a mão. Então, aquelas pessoas, ele tinha que explicar o que era a essência. E a essência é a não forma. A essência é o vazio. Então, ele olhou o reino dos céus que está dentro de vocês. O reino dos céus é um espaço vazio que existe dentro de nós. É o espaço vazio que existe dentro de nós. Isso está muito bem explicado nesse livro, que eu agora não sei onde está, que é esse aqui do Aldous Huxley. O Divino em Nós. Então, o que acontece? Quando você reconhece isso, isso é viver pela fé. A revelação é viver pela fé. E aí quando você quando você alcança esse propósito interior, e ele tem vários níveis. Quanto mais você, é aquilo que eu falei ontem, quanto mais você se afasta do propósito interior, mais humano você se torna. Humano, demasiado humano. É o título do livro de Nietzsche. Você se torna muito humano. Quando você se torna muito humano, você esquece dessa essência divina que existe em você. E quando você se esquece dessa essência divina que existe em você, você vive que nem um humano. Mas você é só humano? Essa é a grande pergunta. Então, o que acontece? Uma vez que você alcança o propósito interior, as outras coisas vão se revelar a você. As coisas vão se revelar a você. Propósito interior é você despertar para aquilo que existe de mais poderoso, de mais profundo, de mais valioso em você. E aí, o propósito exterior, ele se revela a você. E aí acontece uma coisa interessante. Então você tem aqui o propósito interior e você tem o propósito exterior. E eu disse que são 3. Aí você tem um outro propósito que é o propósito supremo. Qual é o propósito supremo?
o propósito supremo é você harmonizar esses dois propósitos. O propósito interior e o propósito exterior. A harmonização, o que significa? Buscar um equilíbrio. Buscar um equilíbrio entre os dois. E isso significa viver em plenitude. Isto significa você viver em abundância. Porque o que acontece? Existem algumas coisas, por exemplo, que eu queria ter mais tempo, a gente deveria ter feito uma semana ou mais. Mas o que existe? Por exemplo, se você olhar Jesus Cristo, por que cargas d'água ele diz? Dai e ser-vos-á dado. Dai e ser-vos-á dado. O que isso tem a ver? Eu preciso dar? Que daí eu vou receber? Exatamente. Quer dizer, o fluxo de saída, aquilo que você dá, você recebe. Por quê? Porque a natureza, se você observar a natureza, ela vive num fluxo de troca dinâmica permanente. Então, tudo na natureza significa o seguinte, aquilo que você, por exemplo, aquilo que você não tem na sua vida, você provavelmente não tem porque você não está dando. Por quê? Porque se você desse, você receberia. Se você desse, você receberia. Mas como você não dá... Então, você pode fazer essa experiência. Eu sempre conto a história que quando eu entregava pizza... cara, aqui os invernos, eu entregava pizza, aqui ó, 200 metros daqui é a pizzaria, e eu vinha nessas casas grandes, nessas casas bonitas, nessas mansões, e no inverno gelado, neve cobrindo, gelo, 20 graus abaixo de zero, e aí eu tocava a campainha, e aí eu ouvia os cachorros correndo de um lado para o outro, com o barulho da campainha, e corria um cachorro para lá, e eles correndo atrás dos cachorros, porque eles não queriam que os cachorros entrassem no frio. Só que eu estava no frio. E aí eu pensava, assim, vinha o falso eu me dizia assim, nem os cachorros não podem estar na situação que eu estou. E isso, às vezes, naquela época, isso me perturbava. Eu ficava louco, ficava doido. Porque... E toda vez que eu entrava nessa energia de revolta, de não aceitação, as coisas começavam a desandar. E vou explicar por quê. Quando você entrega pizza aqui nos Estados Unidos, a maior renda é a gorjeta, é o tip, a gorjeta. E era incrível que quando você estava nervoso, revoltado com aquilo que tu fazia, quando tu entregava as coisas com raiva e tu não ganhava gorjeta. E o que eu fazia? Eu ia num posto de gasolina, abastecia o tanque, gastava $20 para abastecer o tanque. Às vezes eu não tinha, mas eu dava 5, 10 pro cara que abastecia o tanque. Para quê? Para virar o jogo, para mudar o ciclo. Então, aquilo que você não está dando, você não tem. E se você quer aquilo que você quer, você precisa começar a dar. Isso é uma lei da natureza. E Jesus mesmo, e tem várias passagens. A régua que você usa para medir, você será medido. Vocês estão entendendo isso? Então, o que nós estamos falando aqui é de uma profundidade descomunal. Vai muito além do oba-oba, vai muito além. Ah, mas é difícil. Ah, mas é complexo. Mas isso tudo é um falso eu. Lógico que se fosse fácil, se fosse simples, as pessoas não estariam na situação que elas estão. Então, se você quer algo que você já sabe, algo que você não precisa fazer nenhum esforço, se você quer ficar na sabedoria consensual, se você quer ficar O que acontece? Você pode. Você pode. Só que esse é o mundo da ilusão. Esse é o mundo da ilusão. E, de novo, se você olhar, e não é uma questão de religião,
Se você olhar, Jesus mesmo dizia, Jesus falava em parábolas. E os apóstolos estranhavam isso. Por que Jesus... Eu não falo em parábolas com os meus amigos, tu fala em parábolas com os teus? E Jesus tinha 12 amigos, que eram os apóstolos, e os apóstolos diziam assim, por que tu fala em parábolas? Por que tu fala em parábolas? E ele disse, porque eles têm ouvidos, mas não ouvem, eles têm olhos, mas não veem. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? E quando eu vi isso, eu me perguntei, será que eu também tenho ouvidos e não ouço? Será que eu também tenho olhos e não vejo? Como é que eu posso usar os meus ouvidos para ouvir? Como é que eu posso usar os meus olhos para ver? Não só no oba-oba, no blá-blá-blá. Porque eu não acredito, nunca acreditei nessa história que minha mãe sempre contava, que nós viemos ao mundo para sofrer. Que quanto mais nós sofremos, que quanto mais nós penamos, mais recompensa nós teremos depois da morte. Por que eu não acreditava nisso? Porque eu não acredito que Deus, Pai, o Criador, tenha nos criado para sofrer. Qual é o sentido disso? Que sádico seria o cara que cria criaturas para elas sofrerem? Para elas sofrerem. Também nunca acreditei na história de que Jesus foi crucificado para redimir os nossos pecados. Eu não consigo aceitar isso. Eu acho isso uma distorção injusta e cruel e que não nos leva aonde Jesus queria nos levar. Por quê? Porque fomos nós que crucificamos o homem. E nós crucificamos ele porque nós não estávamos de acordo com o que ele nos ensinou. Ele contradisse as crenças da época. Nós fizemos isso com Sócrates também. Sócrates foi condenado a tomar cicuta e morrer, porque ele foi acusado de perverter os jovens através da filosofia. Nós temos dificuldade de sair desse convencionalismo, do condicionamento do falso eu. E isso está muito claro lá no livro da República de Platão, onde ele fala do mito da caverna. Que nós, seres humanos, estamos no fundo da caverna e tudo que nós vemos são as pálidas sombras da realidade. E quando uma pessoa sai e vê que aquilo tudo é uma ilusão, quando ele volta, os outros debocham dele. Profundidade, esse é o desafio que eu imponho para você. O que você prefere? Você prefere ficar 3, 4 meses ou 1 ano debruçado sobre um conhecimento para dominar ele, para entender ele? Ou você quer ficar fazendo esforço para o resto da vida para ver se você consegue coletar algumas migalhas que os outros te jogam? O que são as migalhas? As migalhas é você esperar que as coisas venham de fora. O caminho não é esse, entendeu? Eu fico olhando, às vezes, as pessoas falarem e eu digo, meu Deus do céu, eu tenho um trabalho enorme para fazer, eu preciso de mais pessoas para me ajudar. Por quê? Porque esse não é o caminho. É de dentro para fora. Tudo que você busca lá fora, você tem dentro de você, mas se você não reconhece isso, se você não entende isso, se você não reconhece isso, se você não entende isso, como é que você quer trazer isso à tona? E aí você se torna aquilo que Jesus falou. Vós sois o sal da terra. Mas qual é o valor do sal? A palavra de Jesus, se ele perde o sabor. Quer dizer, você tem o poder divino, você tem a força, mas qual o sentido se você ignora isso? Aí, vós sois a luz do mundo.
Mas quem acende uma lamparina e põe lá debaixo da mesa? Você é filho de Deus, mas quem é o filho de Deus que se despreza tanto, que se coloca tanto para baixo, que chama todas as dificuldades, todo o vitimismo, toda a miséria para si? Algo está errado. Algo está errado. Algo está errado. Essa era a minha questão, sempre. Algo está errado. Não pode ser assim. Não pode ser assim. A vida tem que ser leve. A vida tem que ser natural. A vida tem que ser espontânea. A vida tem que ser uma coisa que você vive com prazer. Todos os animais, Hoje de tarde eu fui dar uma caminhada no lago e eu fiquei olhando as borboletas. Eu fiquei olhando as abelhas, elas estão trabalhando, elas estão coletando o néctar, as abelhas. Elas estão ali, mas é uma alegria. E o vento soprava, e a folha balançava, e elas estavam cheias de pólen, e elas caíam e se viravam. Mas havia prazer. Não vi nenhuma abelha reclamando. Não vi nenhuma borboleta revoltada. Então, por que nós somos os únicos seres, por que nós somos a única espécie que se mata, que mata os outros, que sofre, que violenta, que estupra, que rouba? Por quê? O que tem de errado? Não é possível acreditar que nós fomos feitos assim, que esse é o nosso destino. Não, algo está errado. Algo é disfuncional. Algo é disfuncional. Toda essa estrutura que se criou e da qual nós não conseguimos sair, por quê? Porque nós temos medo. Nós temos medo de questionar muitas coisas. Nós temos medo. Às vezes as pessoas dizem, eu estou tão feliz, estou tão leve. Mas às vezes eu fico com medo de que talvez eu não deva me sentir leve. Eu não devo... Presta atenção. Krishnamurti diz isso. Krishnamurti. Ele diz o seguinte. Ele diz o seguinte. De tudo que tu acredita, de tudo que tu sabe, o que é teu verdadeiramente? O que é teu? O que tu descobriu? O que foi revelado a ti? O que você aprendeu? Ou você não aprendeu nada? Você só fica repetindo coisas que você aprendeu dos outros. Tudo que nós sabemos nos foi ensinado. E nós acreditamos que aqueles que nos ensinam sabem mais do que nós. Sabe qual foi o grande crime de Sócrates? Por que ele foi condenado à morte? Porque ele disse o seguinte. Ele disse o seguinte. Toda sabedoria está dentro de você. Tudo que você precisa fazer é o que a minha mãe faz. A mãe dela era parteira. Você só precisa dar luz a isso que já existe dentro de você. Você precisa parir o conhecimento. Você precisa tirá-lo de dentro. Mas como você vai fazer isso se você vive perdido dentro da sua mente? No passado, no futuro. Então, como é que você vive da sua essência? Como é que você vive da sua essência? Qual é o caminho para você viver da sua essência? É a presença, o estado de presença. E você pode fazer isso agora. O estado de presença, presta atenção, isso é importante. O estado de presença, ele é tão importante, porque quando você está presente... Deixa eu explicar isso, eu vou pegar 5 minutos para explicar isso. Mas eu quero que você fique muito atento. Eu vou explicar isso.
Preste muita atenção, só 5 minutos. Conecta aqui comigo 5 minutos. Vamos supor que isso aqui seja o reino dos céus, que está dentro de nós. Palavras de Jesus, dentro de nós. O reino dos céus também é onde vive o Pai, tá? Agora, como é que o Pai vive dentro de nós? Porque o Pai, ele é espírito. Palavra de Jesus. O Pai é espírito, ele vive dentro de nós. Mas como que o Pai vive dentro de nós? Deus é vida. Então nós temos vida. Essa vida é uma energia vital. A vida é uma energia vital. A energia vital, ela é esse espírito. Então, tá lá na Bíblia que nós somos um sopro de Deus. Deus soprou e nos deu a vida. Então, este sopro de vida existe em nós. Esse sopro de vida existe em nós. Tá bom? Aqui nós temos uma mente. Essa é a mente. A mente, o que é a mente? Você já tentou pensar sobre este momento? Você não consegue. Este momento é só possível perceber através da percepção. A percepção desse momento, mas você não consegue pensar sobre o agora. Então, quando você vive no falso eu, você vive do passado e do futuro. O passado te dá uma identidade. O futuro, a salvação. Salvação do quê? Desse sentimento de vazio, de incompletude, de abandono que você sente. Quando? Agora. Por que você sente esse sentimento de incompletude e de abandono? Porque você não está presente. O que é estar presente? É você sentir a vida que existe dentro de você. A vida que existe dentro de você. A vida que existe dentro de... Existe vida, essa vida é a vida, mas você não está satisfeito com a vida. Por que você não está satisfeito com a vida? Porque você está olhando para o futuro. Agora preste atenção. Onde você cria o seu futuro? Você cria o seu futuro nesse momento. Porque toda a sua vida, ela passa nesse momento. Então você tem essa ilusão, essa esperança de que você vai ser feliz no futuro e você vive correndo em direção ao futuro. E você odeia esse momento. E o que é esse momento? Você não pode viver no futuro, você não tem vida no futuro e você não tem vida no passado. Toda a vida ela está no presente. E o que é o presente? O presente é a porta estreita, é a vida. Então, se você sentir a vida, quando você está presente, você sente a vida. E quando você sente a vida, você sente o Pai, você sente o Criador, você percebe tudo isso. E é dali que vem toda a segurança, toda a sabedoria, todo o poder. Ele emana através de você. Ele emana através de você. Ele se manifesta através de você. E aí, o que acontece? O que te motiva aqui? Nesse processo normal, natural, o que te motiva aqui? A insatisfação. Você está insatisfeito com o teu momento presente, você está insatisfeito com a vida, e aí você se foca no futuro, porque você acha que no futuro você vai se sentir melhor. E o que te motiva aqui no estado de presença? Não é a insatisfação. O que te motiva no estado de presença é o entusiasmo. O entusiasmo pelo quê? O entusiasmo pela vida. Você é uma pessoa entusiasmada. O que quer dizer entusiasmo na origem da palavra?
Deus dentro. A palavra entusiasmo significa Deus dentro. E aí, se você está entusiasmado, as pessoas perguntam, mas e se eu viver da essência, se eu estiver pleno, se eu estiver abundante, eu ainda vou querer alguma coisa? Eu acho que vou me desanimar. Porque aí eu já vou ter tudo. O que vai me motivar? Vai te motivar aquilo que te faz imagem e semelhança de Deus. O que motiva Deus a criar? A manifestação. A beleza da criação. O momento presente, ele deixa de ter um sentido para o futuro. Ele deixa o sentido do momento presente é o momento presente. Qual o sentido de eu fazer essa live? Para alcançar algo no futuro? Não. O sentido de fazer essa live é o entusiasmo, a alegria, é a vida, é querer fazer isso. Qual o meu motivo de ensinar pessoas? É a insatisfação? Eu estou falando isso porque eu estou insatisfeito? Não, estou falando isso porque um dia eu estava insatisfeito e eu só encontrei a satisfação nisso que eu ensino. Então, como você vive da essência? É uma coisa só. É o estado de presença, é você estar presente. E o estado de presença, ele tem tem várias maneiras da gente atingir esse estado de presença. Mas essa é a única coisa que você precisa aprender, tá bom? Estamos conversados? Pessoal, o conteúdo que eu tinha para vocês era isso. Eu expliquei exatamente para vocês, tá? Mas fique comigo, tem uma novidade aqui. Eu estava explicando para vocês exatamente que nós iríamos trabalhar esses 3 pontos, tá? Expliquei o que é o falso eu, expliquei o que é a essência, como é que se vive da essência. Você vive da essência através do estado de presença. Você precisa estar presente, você não pode estar perdido na sua mente, que aí você está no passado e no futuro, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa série e segunda-feira agora, nesta segunda-feira, na próxima segunda-feira, eu vou começar uma nova série no Clube dos 5%. E essa série vai trabalhar exatamente com mais amplitude, com mais profundidade, o que eu expliquei nessas 3 aulas. Então, para você que não tem interesse em aprofundar, em buscar isso, o propósito primário, em resolver essa questão, você pode sair da live. Por quê? Porque eu quero explicar para quem tem interesse em saber mais, em continuar esse programa que eu expliquei. Você quer aprofundar isso nas próximas semanas? Então, você fica, porque eu vou te explicar como vai funcionar isso, tá bom? Então, o que é o Clube dos 5%? O Clube dos 5% é a minha escola de autoconhecimento, tá bom? E de tempos em tempos, a gente faz uma série dentro do clube. O que é uma série? É um conjunto de aulas onde a gente faz um estudo completo sobre algo. E a próxima série encerramos a série A Base, deixa eu até ligar aqui os comentários. Nós terminamos a série A Base, que foram, na verdade, foi sobre esse livro aqui. Essa é a minha versão antiga sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que foi uma série profunda, foi uma série transformadora. E segunda-feira a gente vai começar uma nova série chamada Viva da Sua Essência. Viva da Sua Essência. O que é essa série, essa mentoria chamada Viva da Sua Essência?
É um programa de 10 semanas. 10 semanas. Durante 10 semanas, nós vamos estudar só isso, esse conteúdo do falso eu, esse conteúdo da essência e como você eliminar o falso eu e você viver da essência. Nós vamos aprofundar, estudar isso durante 10 semanas. Vai ser, para mim, essa é a coisa mais ousada, a coisa mais desafiadora. Por quê? Porque dessa vez eu vou usar como... Nós vamos trabalhar isso com um livro. Já vou explicar isso melhor. Nós vamos usar como base um livro. Para quê? Para a gente ter mais suporte. Entendeu? Então, essa mentoria, ela vai lhe fornecer o treinamento necessário para você se dissociar do falso eu e para você viver da sua essência. E mais que isso, ele também vai te fornecer o acompanhamento necessário para você se manter nos trilhos e conseguir alcançar isso que nós buscamos. E isso você não encontra em nenhum outro lugar. As pessoas não entendem. É muito difícil você ter alguém que entenda. Quem lê tantos livros, quem estudou isso de uma profundidade tão grande, tão profunda? E esse programa parece que talvez as pessoas tenham a impressão que ele só vai mexer nessa questão da mente. Deixa eu te explicar. O que aconteceu comigo? Quando eu comecei a viver da essência? Primeira coisa, eu comecei a ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque quando você vive da essência, você vive da abundância, você vive da plenitude. E isso elimina o principal obstáculo, que é a escassez. Por que nós não damos? Se dar é igual a receber, por que nós não damos? Porque nós temos apego, nós nos sentimos escasso, nós temos essa escassez dentro de nós. E quanto mais escassez, quanto menos você acha que tem, menos você dá. E quanto menos você dá, menos você recebe. E eu vou te dizer uma coisa, dinheiro é bom. Ter riqueza material é bom. Isso não te define. Isso não vai resolver os teus problemas de incompletude, de insatisfação. Mas eu já fui pobre, muito pobre. E eu posso te dizer, é muito melhor você ter dinheiro do que não ter dinheiro. Então, dinheiro não é tudo, mas é importante. E uma das coisas que vai acontecer é que você vai verdadeiramente entender por que você não estava ganhando dinheiro. E outra coisa, um estado de plenitude e de abundância não é algo que você pode criar com a mente. As pessoas acham que se elas vão ter muito dinheiro, elas vão se sentir plenos e abundantes. Não é. A plenitude abundante é um estado de espírito. Ele vem antes do dinheiro externo. E a segunda questão que aconteceu comigo foi verdadeiramente entender qual é o meu propósito de vida. E existem três coisas que mesmo se você não participar dessa série do clube, eu quero que você persiga 3 coisas na sua vida nessa ordem. Primeiro, viva da essência. Torne aquilo que é maior que a mente o seu ponto de referência. Essa primeira coisa, que é o propósito interior. Vá atrás disso, mesmo que você não seja meu aluno no clube. Segunda coisa, encontre o seu talento, que é aquela habilidade. Você tem um talento que nenhuma outra pessoa no mundo tem. E você tem um modo singular de expressar isso. Só que isso tu não vai encontrar na sua mente. Você só vai encontrar isso quando você verdadeiramente viver da sua essência. E por último, o propósito de vida. Só que tem um detalhe. Enquanto você estiver identificado com o falso eu, presta atenção, o seu propósito é o seguinte: como é que eu posso ganhar dinheiro? O que eu posso tirar dali? O que eu vou ganhar com isso? E isso nasce
de um pensamento de escassez. Então, por isso as coisas não funcionam. Agora, se você vive de um estado de plenitude e de abundância, se você é completo, se você é pleno, se você não é uma pessoa vulnerável, carente, porque está identificado com o falso eu, você muda a pergunta. Você diz, como eu posso servir? Como eu posso usar os meus dons e o meu talento para servir as pessoas? Que é o que eu estou fazendo. Que é o que eu estou fazendo. E lógico, você não precisa fazer isso de graça. Porque você dá, você vai receber. Você dá, você vai receber. Entendeu? Você não tem obrigação nenhuma de comprar de entrar junto comigo na minha turma de alunos do Clube dos 5%. Você não tem obrigação. E eu vou ficar feliz por poder ter ensinado você. E eu vou continuar ensinando você. Mas se você quer realmente mergulhar a fundo, você entra na escola. Então, a primeira coisa que vai acontecer, você verdadeiramente vai ganhar dinheiro. Segunda coisa que você vai... Porque muda o estado de consciência, muda o estado de espírito. A segunda coisa que vai acontecer, você vai verdadeiramente encontrar o seu propósito e a sua missão de vida. Vai se revelar a você. E existe uma outra coisa necessária que as pessoas não têm. Eu não sei, talvez você tenha, mas a maioria das pessoas não tem. Elas não têm segurança. A maioria das pessoas são inseguras. O que é insegurança? Medo. Você não se sente seguro, então você tem medo. Você é uma pessoa que tem medo, que tem insegurança. Ah, eu não sei, será que vai dar certo essas coisas? Será que vai dar? A insegurança. A insegurança, ela só pode vir de um lugar. Ter o pé na rocha. Ter o pé na rocha. Você saber quem você é. Ou você vai parar de ver a si mesmo através dos olhos dos outros. Meu Deus do céu. A coisa vem de dentro. Você sabe o seu poder, você sabe o seu valor. Você é uma pessoa segura e não significa que você é mais que os outros. Nem um pouco. Essa segurança não é um poder do falso eu, um poder sobre os outros. É uma luz, é um poder que vem de dentro. Você se torna uma fonte de luz e isso atrai outras pessoas a você. As pessoas querem estar perto de você. Então você vai ser uma pessoa mais segura, uma pessoa que tem orientação. Você sabe para onde você quer ir, você tem orientação. E a outra coisa, o poder. Mas, de novo, o poder que vem de dentro. E mais interessante ainda, a sabedoria. A sabedoria. Porque a mente tem conhecimento, tem informação. Mas a sabedoria, ela vem de outro lugar. A sabedoria vem de outro lugar. Einstein dizia assim, eu penso e nada acontece. E aí eu paro de pensar e as coisas se revelam a mim. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Então você vai ter muito mais sabedoria. Por quê? Porque você vai ter uma visão mais ampla, Então, já falei segurança, já falei mais dinheiro, eu já falei propósito, talento, mas não algo criado. Será que é isso? Será que é aquilo? E você vai ter um mapa, um caminho mapeado que eu vou te conduzir a tudo isso. Tá? E além disso, você tem a mente mestra, a comunidade. Às vezes é difícil você fazer as coisas sozinho, mas o Clube dos 5%, para quem está no clube, o Clube dos 5%, ele é uma comunidade. A gente sabe, a gente conhece um ou outro, a gente fala, eu toda hora estou falando os nomes, muitos dos meus alunos estão aqui. Então, o que acontece? Tem um outro detalhe, que isso você precisa estar preparado. Eu vou ser chato com você, tá? Eu vou ser chato com você. Chato em que sentido? Não vou permitir que você leve isso à brincadeira, entendeu? Não vou permitir que
você fique... Eu vou toda hora, tô te enchendo o saco. Ó, vai fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Entendeu? Então, o que acontece? O programa, ele começa segunda-feira. São 10 noites, tá? 10 noites. Toda segunda-feira a gente vai ter uma aula, às 20 horas. Essa aula dura de 1 a 2 horas. 1 a 2 horas, tá bom? Então a gente começa às 8 e vai até às 9h30, 10 horas, mas não são aulas cansativas, tá? As pessoas que entram, elas geralmente ficam até o final. E aí, 2 dias depois eu vou passar o resumo da aula, eu já na noite vou passar atividades e a gente vai trabalhando. Por quê? Porque é uma mentoria. E a gente vai... Por que a gente sempre usa um livro como base? Para você ter suporte, para você... E aí no final, tipo assim, esse livro aqui tem 400 páginas, que foi a última. Aliás, presta atenção, você vai ter acesso a isso também. Tá gravado, você vai ter acesso, porque é o clube, entendeu? Então a gente estudou todo esse livro, as pessoas que fizeram esse livro, elas sabem hoje quais são os 7 hábitos, ela consegue explicar, a mesma coisa vai acontecer contigo, entendeu? Então o encontro vai ter em média de 1 a 2 horas, geralmente 1h30, 1h45, e vai ter slides, vai ter material de suporte. É simples de entender. Pela maneira como eu explico, pela maneira como eu desenho, pela maneira como eu abordo, tá? Então, 10 encontros, Viva da Essência, 10 encontros, baseado nesse livro. No final você vai entender esse livro, mas não vou só falar desse livro. Eu vou falar de todos os livros que eu mostrei. Eu vou aprofundar, eu vou ampliar, eu vou agregar conhecimento, eu vou trazer mais conhecimento para você. É um trabalho bonito, viu? Você vai... Eu me empolgo quando começa um trabalho assim. Entendeu? Então, o que acontece? Você precisa comprar esse livro? Não necessariamente. Porque você vai ter os resumos, você vai ter os gráficos, mapas mentais, tudo mais. Tá bom? Agora, isso é a mentoria. 10 noites. Tá bom? Poderosíssima. Só que você vai ter acesso ao clube dos 5%. E isso é toda uma outra história. Você vai ter acesso por 1 ano. Presta atenção. Acesso por 1 ano a todos os meus cursos. Cursos que outros profissionais usam e fazem um mexidão aí vendem. Cursos que são famosíssimos, que já... Bom, eu não vou me estender muito, mas são mais de 20 mil reais em cursos. Só essa última mentoria, a base, é difícil tu achar um programa como esse em qualquer lugar na internet, do jeito como nós trabalhamos. E os alunos estão aí, para testemunhar. Tem a ciência do sucesso, maestria mental, livros que nós já estudamos. Então você tem no mínimo 20 mil reais em produtos, cursos, séries. Mas preste atenção. Você vai ter acesso a 1 ano no clube. E isso significa que todos, daqui a 2 meses, 3 meses, a gente vai fazer uma outra mentoria. E você já vai ter acesso a essa mentoria, a todas as mentorias que a gente vai fazer, a todas as séries que a gente vai fazer, até agosto de 2023. Você vai ter 1 ano. No mínimo 4 mentorias minhas. Tá bom? Então você deve estar pensando, poxa, quanto tudo isso vai me custar? Quanto que eu vou ter que investir para ter essa mentoria aqui, profunda, única, exclusiva, transformadora, mais
as outras que vão vir, no mínimo 4, porque nenhuma dura mais do que 3 meses. Então, no mínimo 4 ao todo, 4 mentorias, mais todo o acervo do clube, todos os cursos, todos os livros que a gente estudou. Ó, você vai ter tudo isso. Tudo isso. Por apenas 12 vezes de 980. Não, tô brincando. Apenas 12 vezes de R$ 83,08, sem juros. Sem juros. 12 vezes. Você vai pagar R$ 83,08 por mês para ficar um ano comigo toda segunda-feira. No mínimo 3 a 4 mentorias. E vou te prometer uma coisa. Se isso não mudar a tua vida, se isso não te transformar, se com tudo que eu vou te ensinar durante esse ano, aí eu me aposento, tá bom? Então, o que acontece? Tudo que que eu te ofereci aí, à vista, R$ 997. Pode pagar no Pix, pode pagar no cartão, pode parcelar, R$ 83,08 por mês, tá bom? Agora, tu imagina o seguinte, você está diante de uma encruzilhada, tá bom? Imagina como você vai estar daqui a 60 dias. Depois de você fazer Viva da Sua Essência, a mentoria. Se você não fizer nada, você vai perder todo esse conteúdo. Se você fizer essa mentoria, como você vai estar? Seu estado psicológico, seu estado emocional. Como você vai estar daqui a 2 meses? Eu te ensinando, e a gente trabalhando, a gente avançando, a gente fazendo esforço conjunto, como você vai estar? Como você vai estar? Agora, imagina como você vai estar em agosto do ano que vem. 1 ano comigo, eu te ensinando tudo que eu sei, mentoria após mentoria, estudo após estudo. Ah, mas eu posso fazer isso sozinho, eu posso estudar ali, tem um curso ainda que eu comprei, que eu não terminei. Você pode fazer o que você quiser. Só que tem o detalhe, é diferente. O clube dos 5% é diferente. As pessoas chamam isso o clube dos milhões. Por quê? Porque muda, entendeu? Porque transforma. Então, o que eu quero que você pense? Eu quero que você pense o seguinte: quanto vale uma transformação radical nos seus relacionamentos? Será que se você fizer todos esses programas comigo e se você estudar no Clube dos 5%, será que você vai ter, ao longo da sua vida, um faturamento que vai recompensar esses R$ 80 que você investe por mês? Será? É uma questão que você tem que se fazer. Pense sobre onde mais você pode encontrar esse tipo de profundidade. E vou te dizer, tem muitas pessoas que vão fazer esse programa e depois vão fazer um mexidão aí e vão te vender ele por 2, 3 mil reais. Um mexidão. O que é um mexidão? Muda um pouco ali, faz um pouco ali, blá, 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 blá. Então, ou você bebe na fonte, você vai na raiz. Porque a minha missão aqui é o seguinte: eu poderia dar esse curso de graça para vocês. Eu poderia dar esse curso de graça por você, para você, entendeu? Só que aí você não leva a sério. Esse é um valor assim que não vai te levar à falência, ninguém vai quebrar porque vai gastar 83 por mês, é uma pizza, mas por outro lado vai te fazer comprometer, tá bom? O link, o pessoal tá procurando o link tá ali na minha bio, vá lá, se inscreva. Até quando você pode se inscrever? Eu não sei. O clube fecha. A gente abre uma janela para as pessoas se inscrever. O clube já tem gente lá.
você que é do clube, você que é membro, já está dentro. Já está dentro. Você não precisa fazer nada. Mas você que não é do clube ainda, você clica no link e se inscreva. Se inscreva. Faça isso o mais rápido possível. Por quê? Porque ele pode fechar. A gente fecha. A gente abre por uma janela, começa uma nova série, a gente abre oportunidade para quem quer entrar. Se você quer entrar no clube, mesmo que você não gosta dessa série, quer outra série, entre no clube, esse é o momento. O clube vai ter uns dias, 1, 2, 3 dias, que vai estar aberto, porque eu preciso preparar. A segunda já é a primeira aula. Hoje é quinta, de noite, amanhã é sexta, sábado, domingo, segunda já tem a aula. Tá bom? Então assim, ó, não te bobeia, não se bobeie. Não se bobeie. Você pode ter feito o curso com quem você fez, mas o clube é diferente. O clube é diferente. Então, eu espero ver você lá. Preço é isso aí, ó. Quem se inscreveu em maio, em maio, para a série A Base, que foi quando o clube estava aberto, pagou quase a metade do preço. E vai ter todos os programas até maio do ano que vem. Isso não significa que se você não entrar agora, depois você vai entrar com o mesmo valor, com a mesma pegada. O momento é esse, é agora. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Tamo junto. Muito obrigado. Tá? Se você tem alguma dúvida, chama no direct, chame por onde você puder. Se você está no grupo dos WhatsApp, comunique por lá, tire a dúvida, mas não deixe de se inscrever. Faça isso agora. Feche os olhos, pé na jaca, tá? Segunda-feira a gente até a primeira aula. Tamo junto. Forte abraço.